Fé com Sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Estamos juntos mais uma vez em um momento, em momentos de fé com sabedoria aqui no nosso canal. E eu queria muito que você recebesse nesse nosso devocional de hoje toda a palavra que vai edificar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a sua casa, abençoar o seu dia. Não sei como é que foi o dia de ontem. Nós estivemos juntos aqui ontem, nós tivemos uma mensagem que eu tenho certeza que foi impactante também para o seu coração, onde nós falamos aonde Deus está, né? Nós precisamos aprender a descobrir a presença divina na nossa vida. E talvez você tenha se perguntado de fato, aonde Deus está na minha vida? Bom, o tema de hoje é Deus fala, como ouvir a voz divina no seu dia. Já parou para pensar sobre isso? Como ouvir a voz dele? Como saber se o que eu estou ouvindo é ou não a voz dele? Olha, nossa semana está repleta de muitas mensagens falando sobre esse tema. Como conhecer melhor a Deus, como ouvir a voz dele, aonde ele está na nossa vida. E eu tenho certeza que essa semana será de muita bênção, de muita revelação para o seu coração e para a sua vida. Mas antes disso, vamos proclamar mais uma vez a declaração da semana. Lembra, nós falamos ontem sobre a declaração da semana e toda semana nós temos uma declaração para poder proclamar para a nossa vida. Eu queria que você iniciasse o seu dia declarando com a gente essas palavras que vai fortalecer a sua fé e edificar você. A declaração da semana é: Deus está presente em cada detalhe, basta ter olhos para ver. É verdade, Deus está presente em cada detalhe da sua vida e da minha vida. O que nós precisamos é ter os nossos olhos abertos para poder ver Deus se manifestando em nossas vidas. Exatamente isso. Será que você já parou para pensar isso? No quanto ele tem agido na sua vida poderosamente? Talvez você se achava um caso perdido. Talvez você se achava uma pessoa que não tinha Deus, estava sozinho no mundo, mas você não está. Eu creio que você já ouviu a voz de Deus em algum momento, mas talvez pela falta da sensibilidade ou conhecimento de quem ele é, você não entendeu a voz dele. Nós vamos falar sobre isso hoje no nosso devocional. Mas antes disso, eu queria que você pudesse compartilhar, esse vídeo, esse devocional de hoje, com o máximo de pessoas que você desejar. E talvez pessoas que você conhece, que dizem que já não ouvem a voz de Deus, que não conhecem a Deus, e você gostaria que você pudesse ser um canal missionário para poder fazer essa pessoa conhecer a voz de Deus através desse vídeo. Então, queria que você pudesse compartilhar nos seus status, no seu Instagram, você pudesse compartilhar no WhatsApp, onde você puder compartilhar com pessoas específicas que você crê que essa mensagem possa tocar e abençoar a vida dela, tá bom? Bom, dito isso, nós vamos falar um pouco sobre o nosso tema de hoje. Deus fala, como ouvir a voz divina no seu dia. Você já sentiu que você precisa de uma direção na sua vida? Mas você não sabe como encontrar essa direção? Será que Deus ainda fala conosco hoje? Eu estava agora há pouco falando sobre isso. Será que Deus ele ainda fala com a gente? Olha, hoje nós vamos descobrir um pouco sobre isso e afinar os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, tá bom? Você está preparado? Você está preparada? Então vamos juntos aqui mergulhar, na palavra de Deus que está em João 10, capítulo 10, versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu vou repetir, João 10, 27 vai dizer: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que linda essa revelação. Jesus ele fala 3 coisas importantes aqui. A primeira, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ou seja, as ovelhas que pertencem a mim, elas ouvem a minha voz. A segunda,
eu as conheço. E esse conhecer aqui tem um tom de intimidade, de saber quem realmente a ovelha é. Não somente de ver, mas de sentir, de conhecer no profundo e na intimidade. A terceira é, elas me seguem. Olha, ninguém que é inteligente o suficiente vai seguir aquilo que não conhece ou quem não conhece. O mínimo, pelo menos, para saber se aquele caminho que a pessoa está trilhando, a pessoa a ser seguida está trilhando, é um caminho bom. Então, de uma forma inteligente, nós que buscamos conhecer a Deus, buscamos conhecer pessoas, só vamos seguir essas pessoas se nós sabemos qual é o caminho, qual é o propósito que ela está seguindo. Então, toda pessoa que é inteligente o suficiente sabe disso. Eu só vou seguir aquilo ou a quem, né, me faz bem ou vai me fazer bem. Então, Jesus ele diz o seguinte, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas sabem quem eu sou. Eu não preciso nem aparecer, eu só preciso falar e elas vão me ouvir, né? E mais uma vez eu repito, esse eu as conheço traz esse tom de proximidade íntima, de conversa íntima, próxima. Então, quando nós seguimos o Senhor Jesus, nós somos conhecidos por Ele. Olha, grave essa revelação para você. Quando nós seguimos o Senhor Jesus, porque ouvimos a voz dele, nós somos conhecidos por ele. E Jesus afirma que os seus seguidores têm a capacidade de ouvi-lo. Hoje, ele quer conosco um relacionamento íntimo, onde ele nos conhece, porque nós o seguimos. Sabe? Imagine o contrário. Você permitiria que pessoas te seguissem se você não as conhecesse? Olha, ninguém se permite ser seguido por quem não conhece, né? Ninguém vai estar na companhia de quem não conhece. Ouvir a voz do Senhor Jesus é um sinal que nós pertencemos a Ele, nós temos um relacionamento ativo com Ele. Nós temos um relacionamento próximo com Ele. Eu vou repetir mais uma vez o que eu falei agora. Ninguém se permite ser conhecido por quem não conhece. E Jesus só vai se permitir ser seguido por aqueles que realmente são ovelhas dele. Mas você tem buscado o encontro com Ele? Você tem buscado um relacionamento real com Ele? Você tem procurado achar o Senhor Jesus na sua vida? Olha só o que diz Jeremias 29:13. Diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha, vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem ou me procurarem de todo o coração. Olha mais essa revelação poderosa para a nossa vida, para mim e para a sua vida. Se você procurá-lo de todo o coração, ele se permitirá ser achado por você. Jesus, ele quer isso. O Senhor Jesus, ele quer ser achado por você, não por nós, porque se nós olhássemos por uma perspectiva humana, nós nem mereceríamos. Mas eu sempre falo isso, ele nos fez merecedores. E quando nós procuramos ele, procuramos conhecer quem ele é, ele diz, olha, se você me procurar de todo o coração, você vai me achar. A busca por Deus deve ser sincera e total, sabe? Ela precisa vir do coração. Ele promete ser encontrado por aqueles que o procuram com intensidade, com vontade, com desejo, com querer mesmo. Olha, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer esse Deus. A resposta de Deus está ligada profundamente à nossa busca por Ele. Ser achado por Deus está ligado diretamente à nossa busca por Ele, sabe? E como nós conseguimos achá-lo? Pelo menos conhecer quem Ele é, saber a história dele, saber o que Ele deseja, através da palavra dele, através da Bíblia, que é a palavra mais fiel que nós podemos ter da vontade de Deus. Nós que conhecemos o Evangelho sabemos que do Gênesis ao Apocalipse, a palavra ela vai apontar para Cristo. Olha só o que diz a palavra em Salmo 119:5. Vai dizer assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Olha só, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Você quer ter luz na sua vida? Você quer ter
o teu caminho iluminado? Você quer ter a escuridão que talvez está permeando a sua vida dissipada? Busque a luz da palavra de Deus e seus caminhos serão iluminados. A palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é uma fonte de orientação clara. Ela ilumina nossos passos no que devemos fazer, aonde nós devemos andar, o caminho que nós devemos seguir. E através dela nós recebemos direção e discernimento para a nossa vida. Quando nós entendemos a necessidade de conhecer a Deus e através da sua palavra conhecer a sua obra, essa palavra nos traz discernimento, ela abre os nossos olhos espirituais para nós conhecermos melhor a Deus. E sabe, ainda tem pessoas que ainda perguntam, poxa, Deus ainda fala? Como Deus fala comigo? Se você de repente não tem ainda a sensibilidade de ouvir de voz audível nos seus ouvidos ou no seu intelecto, né, nos seus pensamentos, ou sentir essa voz falando dentro de você, vai para a palavra. Ele vai falar contigo. O problema é que às vezes as distrações do mundo, os ruídos que o mundo oferece, às vezes nos atrapalha e acaba sendo desafiador discernir a voz de Deus. Ou então, muitas das vezes, as pessoas que nós ouvimos falam tantas coisas e isso às vezes nos atrapalha de ouvir a voz de Deus. No entanto, a Bíblia ela é clara. Deus fala e deseja se comunicar conosco. Ele fala com você, ele fala comigo, ele deseja se comunicar com cada um de nós. Pois foi ele que afirmou: as suas ovelhas ouviriam a sua voz, indicando a capacidade de ouvir, que é uma característica de quem segue a ele. Por exemplo, se eu tenho pessoas que estão comigo, me seguindo, se eu virar para o lado ou para o outro, ou as pessoas que estiverem próximas de mim me ouvirem falar, elas vão me entender, elas vão ouvir minha voz, mas se elas estiverem distantes, elas não vão conseguir me ouvir. Assim também é a nossa experiência com o Senhor Jesus. Se eu estou distante dele, eu não vou conseguir ouvir a voz dele, eu não vou conseguir entender aquilo que ele quer. Então nós precisamos ter essa capacidade ou buscar as características necessárias para poder estar perto dele. E isso não é um merecimento nosso. É algo que ele deu de presente para mim e para você. Claro que não significa que sempre será uma voz audível. Grave isso na sua cabeça. Às vezes as pessoas falam, Deus não fala comigo, eu não ouço, né? Mas um discernimento espiritual que vem de um relacionamento com ele faz a gente ter sensibilidade para ouvi-lo em várias ocasiões da nossa vida. Basta eu estar com os meus olhos abertos para poder ouvir. E para poder ouvir, eu preciso buscá-lo, preciso encontrar ele. Em Jeremias 29:13, nos desafia a procurar Deus de todo o nosso coração, com sinceridade, com dedicação. E essa intimidade, por exemplo, na oração, nos traz quietude na alma, a meditação na palavra nos traz mais sensibilidade espiritual e aguça essa sensibilidade espiritual. Porque a palavra de Deus, a palavra está dizendo aqui que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se você busca a palavra de Deus, você encontra a luz para os seus caminhos. Talvez você diz assim, caramba, tá dando tudo errado na minha vida. Eu não consigo ver a luz no fim do túnel. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo ver a luz no fim do túnel. Mas olha só, a palavra está dizendo que, a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus, através da Bíblia, obviamente, é lâmpada que ilumina o nosso caminho e nos oferece sabedoria, conselho e direção para as nossas decisões diárias. Deus também fala através de pessoas, de circunstâncias, e essa paz que excede todo entendimento nos dá ainda mais convicção interna dentro do nosso ser que ele realmente está falando com a gente. Quando essa passagem, quando vai falar sobre a paz que excede todo entendimento, eu entendo isso. A voz de Deus é tão forte dentro da gente que me traz paz, me traz, sabe, aconchego, me traz segurança naquilo que eu preciso fazer. O importante que nós precisamos entender é cultivar um coração receptivo para poder
ouvir a voz de Deus, que esteja disposto a obedecer, não só ouvir, mas obedecer o que Ele fala e o que Ele revela para cada um de nós. E quando nós nos aproximamos dele de coração aberto, começamos a conhecer a sua voz em meio a tantas outras que nós ouvimos. Nós começamos a segui-lo, a confiar, sabendo que Ele vai nos guiar para o nosso bem. É isso que Ele quer, nos guiar para o nosso bem, nos guiar para uma vida de pastos verdejantes, que obviamente não é uma vida fácil, mas é uma vida que realmente vai falar sobre fazer a vontade dele como ovelhas que ouvem o seu pastor. Então, falando sobre isso, eu queria deixar com vocês 3 perguntas para você refletir. Vou deixar na descrição 3 perguntas para você refletir. Quais ruídos em sua vida dificultam ouvir a voz de Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda, de que forma você pode buscar a Deus de todo o coração hoje? E a terceira, como a palavra de Deus tem sido lâmpada para os seus pés, que ilumina a sua vida, né? Eu queria deixar essas três perguntas para você refletir, e eu tenho certeza que ao meditar nessas perguntas e nos textos da Bíblia que nós deixaremos também, você terá a sua vida hoje, o seu dia hoje mais iluminado. Mas eu queria que você pudesse passar o seu dia refletindo sobre isso, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus, como nós estamos fazendo todo o nosso final de nosso devocional, do nosso momento de fé com sabedoria. Se você quiser e puder parar nesse momento que você está fazendo, seria muito bom. Se não puder, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas nós vamos falar com Deus agora, pedindo a Deus ainda mais nossos ouvidos sensíveis, né? Vamos pedir para que Deus possa afinar os nossos ouvidos para ouvir a voz dele. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor. Pela noite que passou, pelo dia de ontem, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou ontem, mas nós queremos agradecer por hoje, Senhor. Pelo ar que nós respiramos, pela oportunidade que nós temos de mais uma vez ouvir a sua voz. E te pedimos, Pai, que o Senhor possa afinar os nossos ouvidos espirituais para te ouvir. Em meio a tanto barulho, a tanto ruído nesse mundo, a tantas coisas que nós, muitas das vezes, permitimos que nos distraia, nós queremos ouvir a sua voz. Nós sabemos que o seu amor por nós é inabalável, que o Senhor nos ajuda, e por isso queremos te pedir, Senhor, nos ajude a te buscar, se nós ainda não entendemos como te buscar. Nós queremos encontrar na tua palavra a luz que ilumina nossos pés, a nossa vida, o nosso caminho. Que nós possamos reconhecer a tua direção e te seguir em obediência, com fé, com sabedoria, para fazer a sua vontade. Nós queremos entregar nosso dia em tuas mãos e apenas te pedir, Senhor, que o Senhor possa ser conosco e nos guardar nesse dia. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Olha, eu tenho o prazer de estar com vocês nesses momentos de fé e sabedoria. Eu queria que você pudesse, mais uma vez eu peço para que você possa compartilhar, e não só compartilhar, falar com as pessoas mesmo. Olha, ouve aqui essa mensagem, porque essa mensagem vai abençoar a sua vida, vai te dar direção, vai te fortalecer no seu coração, fortalecer na sua jornada. E esse é a nossa vontade, que todo esse projeto, que tudo isso que está sendo desenvolvido possa abençoar você e te dar mais fé com sabedoria. Não é uma fé emotiva, mas uma fé inteligente com sabedoria para te abençoar, tá bom? Olha, que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui e até amanhã em mais um Fé com Sabedoria aqui no nosso canal. Deus te abençoe e até amanhã.